Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nesse momento, Senhor, entregamos e consagramos a Ti a nossa vida, declarando, Senhor, que nós cremos que tudo aquilo que estava em atraso começa a movimentar. Em o nome de Jesus declaramos que nenhum poder das trevas pode trazer confusão, pode trazer atrasos, pode trazer perdas em nosso caminho, para impedir com que o que o Senhor tem para nós chegue até nós. Por isso oramos agora por conclusão, no nome de Jesus Cristo. Oramos para que haja conclusão em negócios, haja conclusão até mesmo em respostas que estamos aguardando, que essas respostas cheguem em nome de Jesus, seja de quem for, seja do que for, nós oramos para que essas respostas cheguem, oramos para que as coisas sejam aceleradas em nossa vida no nome de Jesus, que todo tipo de atraso caia por terra e que o Senhor libere do teu favor e libere da tua graça sobre a nossa vida, até mesmo, Pai, aquilo que está sendo impedido pelos homens, nós oramos que seja agora liberado no mundo espiritual, no nome de Jesus Cristo. Oramos para que toda a nossa vida esteja segundo o movimento de Deus, o movimento do poder de Deus em nossa vida. O Senhor é o soberano da nossa vida, só Ele tem o poder sobre a nossa casa, sobre nossa família, sobre nossos projetos e sobre nossos sonhos. Meu Deus, eu declaro a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Libera do Teu poder e libera do Teu favor. Abençoe a vida de cada pessoa, Pai, que está aqui orando conosco. No nome de Jesus, visita Teus filhos e filhas, Pai. Libera do Teu favor sobre eles. No nome de Jesus, é o que eu peço a Ti, Pai. No nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Se você pode, nesse momento, levante as suas duas mãos para o alto e diga assim comigo: tudo aquilo que estava para concluir será concluído em nome de Jesus. Respostas que eu estou aguardando irão chegar em nome de Jesus. Negócios que estavam pendentes, decisões que estavam pendentes serão concluídas em nome de Jesus Cristo. Tudo irá se resolver, tudo irá para o seu devido lugar no nome de Jesus Cristo. Nada irá parar o que Deus tem para a minha vida. Nada irá parar as coisas que Deus colocou no meu caminho, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem. Você que está entrando nessa oração agora, hoje nós encerramos o nosso propósito. Vamos encerrar agora, no final dessa oração, o nosso propósito de 10 dias, onde nós estávamos orando, repreendendo o espírito de atraso. E amanhã vamos começar orando contra a inveja. Quantos de vocês têm enfrentado a inveja? Quantos de vocês podem dizer isso é inveja? Essa pessoa está me dando indireta na rede social por inveja. Essa pessoa está se levantando contra mim dentro da empresa por inveja. Essa pessoa está falando mal de mim por inveja. Quantos de vocês têm enfrentado a inveja? A inveja contra o crescimento, a inveja contra a felicidade de vocês? Sabe, até mesmo gente da própria família que se distanciou de você depois que Deus começou a te honrar, depois que Deus começou a te abençoar, depois que você começou num trabalho novo. Bem, você sabe que nós temos que orar por isso e essa palavra que eu vou trazer hoje para você fala um pouco sobre isso. E antes disso eu quero que você glorifique o nome de Jesus aí. Olha o testemunho que eu recebi da Josiane. Ela escreveu assim: a paz do Senhor, há mais de 5 anos eu vim enfrentando uma alergia nos 2 ouvidos. Busquei especialista e não constava nada de anormal para estar acontecendo aquilo. O medicamento não teve êxito e na carta para Jesus eu pedi para que cessasse, pois já não aguentava mais. No último dia do propósito comecei a sentir meus ouvidos com grande zumbido e no dia seguinte fui curada. Para a glória de Deus, após mais de 5 anos, olha só, 5 anos com alergia nos ouvidos.
Você sabe o que é isso? Aí ela escreve: toda honra e toda glória sejam dados ao Senhor Jesus Cristo, pois é a sua misericórdia que nos permite a cura. Continue firme ajudando e incentivando nós que estamos do lado de cá. Você está fazendo um ótimo trabalho, sendo guiado por Deus para ajudar pessoas a se aproximarem mais dele. Obrigado, Josiane. Deus te abençoe. E olha só, toda honra e toda glória a Jesus. Jesus é maravilhoso, gente. Amém? Você pode glorificar a Deus aí? Glória a Deus, glória a Deus. Olha o poder de Deus. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está fazendo. Toda honra e toda glória a Ti, Jesus. A Ti, Jesus. A Ti, Jesus. E eu quero liberar uma palavra de cura agora. Antes de começar a ministrar a palavra, eu quero liberar uma palavra de cura para você que também pode estar enfrentando uma alergia, pode estar enfrentando um câncer, uma infecção, seja o que for, seja você, uma criança. Deixa eu orar agora, em nome de Jesus. Coloca a mão aí, aonde está a dor, aonde está o problema, e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu oro pela cura agora total e completa dessa pessoa. Jesus cura. Jesus opera milagres e não há impossíveis para Ele, por isso, no nome de Jesus, seja curado. No nome de Jesus, seja curada. Dizemos a toda enfermidade, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo, aquele que está vivo, aquele que salva, aquele que liberta. Nossos olhos estão em Jesus. Nossa fé está em Jesus, Ele é o Senhor da nossa alma, Ele é o Senhor da nossa casa, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus, Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom, amém? Olha só, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Essa palavra está em Mateus 27, verso 13, diz assim: disse-lhe então Pilatos: não ouves quantos testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia, olha o que está escrito no verso 18, porque sabia, Pilatos sabia, quando Jesus estava sendo julgado, que por inveja o haviam entregado. Olha, vamos ler de novo. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Entregaram Jesus por inveja. O próprio Pilatos reconheceu que foi por inveja. Foi por inveja que prenderam Jesus. Você está vendo como esse negócio da inveja é uma coisa seríssima? Ainda mais agora com o advento das redes sociais, que as pessoas, sabe, falam mal umas das outras, criticam umas às outras. Não são todos, mas tem muita gente assim. E a Bíblia diz que Jesus foi entregue por inveja. Às vezes, a luta que a gente está enfrentando é por causa da inveja das pessoas. É por isso que eu vou começar até esse propósito amanhã de 10 dias de oração e jejum, certo? Quem quiser me acompanhar no jejum, me acompanha. Quem não puder, eu entendo, tá? Cada um sabe de si. Mas eu vou estar em jejum durante 10 dias, da meia-noite ao meio-dia, sem comer nada. Beber líquido à vontade, certo? Esse é o meu propósito. Quem quiser me acompanhar, me acompanha. E quem não puder, só esteja na oração comigo. Eu quero também pedir que você divulgue para outras pessoas, porque você deve ter amigos que estão enfrentando muita inveja. Você deve ter familiares que estão enfrentando muita inveja. Esses 10 dias nós vamos orar. Não tem como eliminar a inveja. Mas você pode eliminar os problemas que a inveja causa contra você. Pelo menos aquilo que está em andamento, você pode cancelar. E não só isso. Através desse propósito dos 10 dias, muita coisa pode ser quebrada que pode estar amarrada.
Tanto que nessa oração que nós estávamos aqui orando contra o espírito de atraso, você pode ter certeza que a inveja nós cruzamos por cima dela, certo? Por quê? Porque muitas vezes o atraso na vida da pessoa vem disso, vem da inveja. Por exemplo, alguém pergunta sobre você no trabalho e diz, olha, o que você acha do trabalho do fulano? Você acha bom? A pessoa está pensando em dar uma promoção para você, está pensando em dar um aumento no salário. E daí vem aquela pessoa que te inveja e diz, não, eu não vejo que essa pessoa está pronta para isso, eu não vejo, sabe, que ela é boa o suficiente para isso, e começa a dar contras para que você não entre, para que você não acesse, para que você não tenha, sabe, uma oportunidade que foi Deus que te deu. A Bíblia diz que Jesus, olha só, Jesus foi entregue por inveja, o nosso Salvador, aquele que estava focado em fazer o bem, aquele que era bondoso, aquele que era misericordioso, aquele que só ajudava as pessoas, tiveram inveja dele. Como é que eu e você vamos ficar de fora disso? Como é que eu e você vamos ficar de fora disso? Às vezes você é cuidadoso, você é prudente, e mesmo assim as pessoas falam, as pessoas atacam, as pessoas criticam. Agora, vamos entender algumas coisas que a gente pode fazer para se proteger em parte da inveja. Aprenda o sigilo estratégico. Todos gostam da sombra da árvore, mas nem todos celebram o crescimento dela. Não é todo mundo que vai celebrar o teu crescimento. Então, não sinta a necessidade de anunciar cada vitória ou plano para todo mundo. Sabe o que eu aprendi? Isso é muito difícil. Algumas pessoas não sabem lidar com o peso da tua bênção. Algumas pessoas não sabem lidar com isso. Não sabem lidar. E não adianta, sabe, você se diminuir, porque elas não vão entender de qualquer jeito. Você pode aparecer sem nada nas mãos, que elas mesmo assim vão ter inveja de você. E é incrível como esse espírito de inveja, quando ele está agindo, quando ele está governando um lugar, um ambiente, como ele torna o ambiente pesado. É por isso que a gente tem que estar sempre em oração. Sabe, quando você é um intercessor, eu tenho orado aqui junto com vocês e cada vez mais, quanto mais eu oro, mais eu vejo 1 Tessalonicenses 5,17 aparece assim na minha frente, porque a Bíblia diz ali, orai sem cessar. Antes eu não entendia muito bem esse versículo, orai sem cessar. Como é que uma pessoa vai ficar orando em todo o tempo? Mas hoje eu entendo. Ele não está falando sobre orar 24 horas por dia, mas orar sempre que possível. Orar sempre que possível. Porque as coisas negativas, as coisas contrárias, elas existem. E se a gente não está sempre em oração, sempre buscando a Deus, aquilo ali tem um objetivo. O objetivo é nos paralisar, o objetivo é vir contra nós, o objetivo é nos prejudicar de alguma maneira. Por isso, aprenda a discernir quem tem estômago para a sua glória. Se você percebe que alguém reage com silêncio, ou até com sarcasmo, com as tuas conquistas, pare de alimentar essa pessoa com informações sobre sua vida, porque Deus já está mostrando para você, através da forma como a pessoa reagiu, da forma como ela falou, da forma como ela pensou. Sabe, Deus já estava mostrando para você que você não pode dar mais informações para ela sobre a sua vida, porque quanto mais informações você der, ela pode até estar concordando com você, mas sabe, lá no fundo ela alimenta aquela inveja, lá no fundo ela alimenta aqueles ciúmes contra você, e isso é uma contrariedade. Entenda também um conceito, esse conceito eu carrego para mim já há anos, o conceito do elevador. Já ouviu falar? O que é o conceito do elevador? Você tem que entender que tem pessoas que estão apenas como passageiros até um determinado andar com você.
Às vezes elas não irão ir até o último com você. Elas irão parar na metade. E a gente espera que todo mundo vá até o fim com a gente. Agora, as pessoas, quando saem da nossa vida, ou quando entram pessoas na nossa vida, a gente tem que entender que todas essas pessoas podem estar apenas por um tempo e depois elas estarão em outro tempo com a gente. Por isso, não tente puxar para o topo quem quer ficar no térreo. Aceite que o distanciamento de certas pessoas é uma consequência natural do seu crescimento. Algumas vão ficar no andar, outras vão ir um pouco mais adiante com você e tudo bem. Agora, é fácil falar isso, difícil é viver, gente, isso. Difícil é viver isso. Porque a gente é coração, a gente quer que todo mundo fique junto sempre, não é? Quem é que é o pai aqui e a mãe que não quer que os filhos estejam sempre juntos? Que não quer que os filhos, você sabe que eles têm que crescer, você sabe que eles têm que ter a vida deles, mas ao mesmo tempo, você sabe que eles têm que ter a vida deles, você não quer. Você não quer que eles saiam de perto de você e você é um pouco egoísta com isso, a gente é egoísta com isso. Mas a bem da verdade é que esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. E sabe, uma das coisas que eu vou ministrar até amanhã, inclusive vai ser muito profético a ministração que eu vou fazer amanhã pela manhã na igreja. Porque eu vou falar que, às vezes, e isso é uma coisa que Deus ministrou na minha vida nessa semana, o que Deus está esperando de mim e de você é que a gente concorde com o plano dele. Porque enquanto a gente luta contra o plano dele, a vida fica bem difícil. A vida fica bem difícil. Eu aprendi uma coisa, que existe resistências em nós que às vezes a gente nem sabe que existe. E às vezes Deus tenta tirar isso de um jeito de você e às vezes você não aceita que Deus tire aquilo de você. Você está difícil que Deus tire aquilo de você. E eu quero lhe falar uma coisa, nós precisamos que Deus arranque de nós completamente aquilo que resiste na nossa vida. Porque essas resistências, elas são um problema para nós estarmos no mesmo fluxo que Deus quer para a nossa vida, do plano e do propósito dele. Uma coisa que eu aprendi também é não parem a carruagem para os cães. Você não deve dar ao seu crítico o poder de determinar a sua direção. Tem gente que, quando é criticada, para de fazer o que deveria continuar fazendo. Você deveria continuar fazendo. O crítico, ele não pode fazer você mudar de direção. Ele até quer que você mude de direção, mas vai chegar um momento que não importa a direção que você tomar, você vai ter crítico. Então você faz mais uma coisa, você vai ter crítico, você faz menos uma coisa, você vai ter crítico. E de qualquer jeito você vai ter um crítico ali lutando contra você. Você vai ter um crítico ali, que está de alguma maneira para ser uma pedra no teu sapato, porque inveja você, gostaria de estar no seu lugar. Então você vai ter que aprender a lidar com essas coisas. Bem, use o barulho da inveja como combustível. Se estão falando de você, isso é um sinal que você está na frente. Por isso mantenha os olhos no alvo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Ou seja, eu preciso olhar para Jesus, porque assim como Jesus suportou a cruz, eu devo suportar o peso do meu propósito, o peso da minha missão, e não dar ouvidos aos críticos, não dar ouvidos às contrariedades, às coisas negativas no caminho, porque eu sei que se eu estiver numa direção de Deus, eu estou respaldado por Ele, eu estou protegido por Ele e o mal não terá poder sobre a minha vida. Agora, isso não nos isenta de estar sempre em oração, repreendendo a inveja. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que essa palavra tenha te ajudado. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E você que não assistiu hoje o podcast que eu fiz com a minha esposa,
Exatamente, inauguramos o nosso cenário, primeiro podcast, junto com a minha esposa. Nós falamos sobre mundo espiritual, falamos sobre libertação, falamos sobre o Ministério de Libertação, que é o ministério dela. E eu quero convidar você a assistir esse podcast, está incrível, certo? E se você ainda não se inscreveu no meu canal novo de podcast, o link está aqui na descrição do vídeo, você não pode ficar de fora. Certo? Muito bem. Também estamos em lançamento ainda do nosso livro Café com Jesus. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia. Aqui o versículo bíblico, as direções para o teu dia, antes de tu sair de casa, uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração para você escrever a punho, tá? Se você adquirir mais de um livro, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, que está evangelizando tua família, que está abençoando a vida de outras pessoas, ok? Então, entra lá no nosso site, adquira para você, para dar de presente para outras pessoas, inclusive você que tem uma empresa, abençoe pessoas, fornecedores, clientes, colaboradores, com esse livro aqui, ó, Café com Jesus. Vai ser um excelente presente na vida deles. Amém? Posso orar por você? Deixa eu declarar o Salmo 91, quero pedir que você já deixe a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, deixa aí o teu like. E se você puder mandar para 10 pessoas essa oração, manda para 10 pessoas. Lembrando que terça-feira, 6h45, eu vou começar a primeira aula sobre vencendo o espírito de Jezabel, vencendo a manipulação dentro da academia aqui no Global. É um novo módulo, onde nós vamos falar sobre manipulação, certo? Vai ser incrível, vão ser 6 aulas, ministrando sobre esse assunto e creio que vai ser muito proveitoso. Muito bem, Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? Vamos orar. E se você puder nos dar essa ajuda de se inscrever no nosso canal novo, ativar as notificações lá. Esse podcast é um projeto de Deus. Você sabe que muita gente me falou ao longo dos últimos 2 anos para mim começar um podcast. Eu nunca senti de Deus a começar. Nunca senti de Deus a começar, sabe? Mas eu fui num podcast há menos de um mês atrás e ali, sabe, eu ouvi Deus falar comigo. Então esse podcast que eu estou iniciando é por uma direção de Deus. Eu creio que ele vai ser uma bênção para muita gente, certo? E eu creio que as coisas têm o tempo certo para acontecer também. Tem certas coisas na nossa vida que tem o tempo certo. Não era para acontecer antes, era para acontecer agora esse podcast. Era para ele chegar agora. Não era para ele chegar 1 ano atrás, era para chegar agora. Eu senti que ele está na hora certa de sair do forno, tá? Porque em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Em todas as coisas Deus tem um propósito. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, derrama da Tua graça sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Eu quero orar primeiro pelos doentes, para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado. Eu oro, Senhor, por toda pessoa que está abalada por causa das perseguições, das lutas que tem enfrentado na família, as lutas diárias com pessoas. Que o Senhor fortaleça o coração dessa pessoa,
e ajude ela, Pai, a vencer, Senhor, esses temores, a vencer essas dores, esse abandono, esse sentimento ruim, esse sentimento negativo. Que o Senhor traga para ela paz, que o Senhor traga para ela alegria, que o Senhor dê para ela a força que ela precisa, que a unção de Deus venha sobre ela, que todo jugo e peso espiritual seja quebrado, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, visita cada um dos teus filhos agora e traga restauração. E no nome de Jesus nós repreendemos agora todo espírito de atraso. Entregamos esse propósito de 10 dias, Pai. Entregamos a Ti e pedimos a Tua bênção agora, que tudo aquilo que estava travado, tudo aquilo que estava pendente, tudo aquilo que estava em pausa, agora, no nome de Jesus Cristo, nós oramos e declaramos que comece o movimento. Que comece o movimento agora. E comece o grande mover de Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, vem entrar nesse propósito de jejum e oração. Tá enfrentando muita inveja aí? Né? Quanto à tua empresa, quanto à tua família, quanto ao teu ministério. Entra nesse propósito comigo, vamos juntos entrar nesse propósito amanhã, 6 horas da manhã, domingo, primeiro dia da semana. Eu espero todos vocês aqui ao vivo junto comigo. Paz e prosperidade a todos, que Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Até mais, gente querida, fiquem na paz. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que tudo na nossa vida está no controle do Senhor. Consagramos a Ti, Senhor, a nossa família, nossos planos e nossos projetos, e pedimos a Tua bênção, Senhor. E oramos para que tudo aquilo que está em atraso, tudo aquilo que está devagar, que está lento, contratos lentos, negócios lentos, decisões que não conseguimos tomar porque estamos aguardando ou coisas em pendência. Oramos, Pai, para que isso acelere. Oramos pedindo a Tua bênção, pedindo o Teu favor. Em o nome de Jesus, que coisas se concluam, que haja movimento em tudo aquilo que está ligado a nós, no nome de Jesus. Pedimos uma bênção, Pai. Oramos para um destravar, oramos para um romper na vida dessa pessoa, na casa dela, na família dela, em tudo que diz respeito a ela, no nome de Jesus. Senhor, a abençoe com favor, a abençoe com graça, no nome de Jesus, e libera do Teu poder sobre a vida dos Teus filhos e sobre a vida das Tuas filhas. Toque-os com o Teu poder, Jesus, toque-os com a Tua graça. Toda pessoa, Pai, que estiver sentindo peso nos ombros, no pescoço, sobre suas costas, que seja livre agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos para que todo peso espiritual, todo jugo sobre essa pessoa, sobre o ambiente dela, que ela mora, o que ela trabalha, que agora o poder de Deus desfaça todo o peso, o poder de Deus tire agora completamente tudo aquilo que oprime essa pessoa, tudo aquilo que luta contra ela, no nome de Jesus. Meu Deus, libera do Teu poder agora e libera favor. Libera favor sobre a vida de cada pessoa. Toque-os com o Teu poder, Jesus. E aquele que chegou nessa oração doente, abatido, desanimado, que receba um ânimo do Senhor agora, que seja renovado, que suas forças sejam restauradas. Eu quero declarar vida, a vida de Deus sobre essa pessoa, a vida de Deus sobre sua casa, a vida de Deus sobre aquilo que está na vida dela, Senhor. Família, filhos, negócios e até mesmo, Pai, a vida espiritual dela. Que o Senhor, nesse momento, possa renovar a vida espiritual dela, que venha um renovo do Espírito Santo. Senhor, toque-os com o Teu poder, que a presença do Espírito Santo toque cada lugar, que a presença do Espírito Santo toque cada vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, envolve-os com Teu poder. Envolve-os com a Tua presença,
Em o nome de Jesus, eu oro neste momento para que haja um liberar do Senhor sobre a vida dessa pessoa, haja um liberar sobre a casa dela, haja um liberar sobre a família dela, no nome de Jesus. Senhor, toque-a com teu poder agora, toque-a com a tua graça e toque-a com teu favor, Jesus. É o que eu te peço, toque-a com teu favor, toque-a com a tua graça, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero, antes de começar a ministrar a palavra aqui, eu quero liberar uma palavra sobre alguém que tem problemas constantes com alergia ou com feridas no corpo. Coloque a sua fé em Jesus Cristo agora, que eu quero fazer uma oração especial por você. Eu gostaria também que você mandasse essa oração para quem você conhece que luta contra a alergia, que tem problemas de feridas no corpo. Eu quero sentir no meu coração de fazer essa oração, e quando eu sinto que eu tenho que fazer uma coisa diferente, eu faço. Eu quero fazer essa oração especial por você, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, que haja cura agora sobre todo aquele que está doente. Eu digo a toda alergia, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Senhor, e nós oramos para que feridas sequem, cicatrizem, sumam do corpo físico dessa pessoa, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, aquele que opera milagres. A nossa fé está em Jesus. Invocamos o nome de Jesus aqui nessa oração. Invocamos o nome de Jesus nessa oração. Amém. E agora, quero fazer uma outra oração, certo? Por pessoas que estão com problemas financeiros, que têm desafios financeiros altíssimos aí pela frente e que talvez não saiba como vai pagar as contas. Eu quero fazer uma oração especial por você também, porque também senti que precisava orar por isso. Amém? Então, coloca aqui nos comentários se você está enfrentando esse desafio financeiro, você ou seu marido ou um filho seu está passando uma situação difícil. Nós vamos orar agora, amém? E eu creio no poder de Deus. Senhor Jesus Cristo, eu oro agora para que haja uma intervenção do céu na vida dessa pessoa. Eu oro por um milagre na vida dela, para que portas se abram, para que negócios sejam concluídos, para que recursos venham, para que a providência de Deus, a providência divina, venha sobre essa pessoa. Tu és o Deus que abre portas, Tu és o Deus que prospera, Tu és o Deus que muda as coisas. Senhor, em nome de Jesus eu oro e peço a Tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Abençoe a vida dela, Pai. Libera do Teu poder sobre ela, Pai. No nome de Jesus Cristo, que a providência chegue, que os recursos cheguem, que não haja falta, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. E como está escrito também em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades por meio de Cristo Jesus. Assim cremos, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Eu senti de começar essa oração hoje de forma diferente. Amém. Creio no poder de Deus. Creio no agir do Espírito Santo. Eu quero dar um testemunho aqui. Um testemunho do que Deus tem feito na vida das pessoas. Eu quero compartilhar com você esse testemunho para a glória de Deus. Testemunho da Caroline. Ela escreveu assim: eu venho contar o meu testemunho de cura. Após 2 fraturas no pé esquerdo, eu sentia muito incômodo, dores e uma sensação de queimação. E no dia 25 de janeiro, na oração da manhã, e também no culto do mesmo dia, foi profetizado cura para quem sentia dor na parte de cima do pé esquerdo. Eu tomei posse, coloquei a mão e orei, e para a honra e glória do Senhor não sinto mais nada. Também no propósito Carta para Jesus, um dos meus pedidos era vender um imóvel no Brasil que estava há anos parado. E graças a Deus conseguimos vendê-lo. Deus é fiel, agradeço a Deus pela sua vida e pela sua família. Toda honra e glória sejam dados a Jesus, Caroline. Deus é fiel, Deus é Deus de milagres. A palavra de hoje é a palavra que eu comecei pela manhã, falando sobre Davi na caverna de Adulão.
O texto dessa palavra está em 1 Samuel capítulo 22 e você que está entrando aqui nessa live, já deixa a tua curtida nesse vídeo, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Amém? E também peço que você se inscreva no meu novo canal, que é um podcast que a gente começou. Inclusive, hoje à tarde gravei um podcast com a minha esposa. Provavelmente agora no final de semana nós vamos liberar esse podcast exclusivo, totalmente novo, não tem em lugar nenhum esse podcast. Gravamos hoje e provavelmente amanhã nós já vamos divulgá-lo ou na próxima semana. Então eu convido você, inclusive deixei o link aqui na descrição do vídeo para você se inscrever no nosso podcast novo, tá? Muito bem. 1 Samuel capítulo 22, verso 1 e 2. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, desceram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes. Assim tornou-se o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Quando Davi fugia do rei Saul, Saul tinha muita inveja dele. Inclusive, o nosso novo propósito de oração vai ser desfazendo amarras de inveja. Como a inveja, sabe, no mundo, desde que o mundo foi mundo, depois que Adão e Eva caíram, a inveja ela tem sido notória nesse mundo, mas agora com o advento das redes sociais, sabe, como tem pessoas que têm enfrentado a inveja, lutado contra esse espírito, o espírito da inveja. A inveja, ela não é apenas um sentimento, a inveja é algo ruim, é algo espiritual que se apega na pessoa, que age por meio dela para perseguir você, para te perturbar, para ser injusto contigo. E nós vamos começar esse propósito. Quando terminarmos esse aqui, que agora termina, acredito que no domingo encerra esse propósito. Então nós vamos começar, ok? Deixa eu falar um pouco aqui sobre Davi. Davi teve que fugir de Saul por causa da inveja de Saul. Muitas vezes a gente tem que se afastar de algumas pessoas por causa da inveja delas. É duro dizer isso, mas a gente sabe que a inveja, ela não fica só no campo do desejar o mal ou de observar você. Há pessoas que praticam ações de inveja. E é escancarado a inveja das pessoas quando existe contra você. Mas a Bíblia diz aqui que Davi, ele fugiu de Saul por causa da inveja de Saul, porque Saul estava indo para um outro nível da inveja. Ele não simplesmente queria falar mal de Davi, mas ele queria destruir Davi. É isso. Saul tentou matar Davi mais de uma vez, está escrito na Bíblia. E a Bíblia diz que Davi se desviou por um milagre de Deus, por uma intervenção de Deus. Ele viu e conseguiu se desviar da lança de Saul. Então Davi foi para um lugar chamado Cidade de Gate, para uma caverna chamada Caverna de Adulão. E lá, Adulão, essa caverna, foi o lugar onde Deus preparou Davi. Davi já estava sendo preparada por Deus, mas o último nível de preparação veio na caverna de Adulão. E aqui vem algumas considerações, já falei de duas, mas agora vem mais uma. A caverna de Adulão é um lugar de honestidade emocional. Sabe por quê? Muitos dos salmos de Davi nasceram em cavernas. A caverna é onde as máscaras saem. E a oração crua, ela é feita do coração. A estação das cavernas é onde a adoração autêntica ela é forjada. Porque é quando você está passando por um momento de perseguição, de dificuldade, que você verdadeiramente se quebranta diante de Deus. Você pode ver, tem pessoas que, se elas não passarem por determinadas situações, elas não dão um braço a torcer. E Deus é secundário para elas, orar é secundário.
Estar na presença de Deus é secundário para elas. E você sabe, isso acontece quando nós estamos passando por um momento de agonia, de dor. Aí, verdadeiramente, a gente não entra na presença de Deus com pressa. A gente entra com entrega, entra com rendição. Você não entra como orgulhoso ou sabendo de todas as coisas. Você entra ali dizendo: Deus, eu preciso de Ti. É quando, sabe, não há máscaras. Teu tempo está totalmente na presença dEle, você quer Ele na sua vida e você não quer se afastar dEle, você não quer se afastar de estar com Jesus ali naquele momento. Davi, na caverna de Adulão, ele compôs muitos salmos, não só ali na caverna, mas em outros lugares, aonde ele estava sendo perseguido, aonde os inimigos o rodeavam, aonde ele passava pelo vale da sombra da morte. Davi entoava uma canção, adorava a Deus, porque quando você está passando por uma dificuldade, sabe, é ali que há a verdadeira adoração. É como a prensa de óleo no Getsemane, né? Ou seja, você é pressionado e sai de você, é extraído de você uma verdadeira adoração, uma verdadeira entrega. E é disso que nós precisamos. Precisamos entrar para o nosso quarto de oração e nos render a Deus. Precisamos entrar para o nosso quarto de oração e ali, sabe, chorar o que precisa ser chorado, nos arrepender dos nossos pecados e nos aproximar de Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. A quarta coisa que eu vejo que a caverna de Adulão foi um lugar de encontro também das pessoas que faziam parte do propósito de Davi. Essa caverna, a caverna de Adulão, estava ali com homens que foram formados antes de serem revelados no reino. Eles foram formados por estarem conectados a Davi. Geralmente, quando estamos na caverna de Adulão, é que nós conhecemos as pessoas que vão fazer a diferença na nossa vida. Que nós conhecemos as pessoas que vão caminhar conosco durante a nossa vida. É muito difícil, sabe, você chegar num lugar que você não conhece ninguém, mas é diferente quando você chega num lugar e você chega num lugar com pessoas que estão junto com você, que caminham com você há um certo tempo, certo? Então, essa é uma verdade de Deus, é uma verdade de Deus para a nossa vida. É uma verdade de Deus para a nossa vida e que nós precisamos prestar atenção, precisamos nos dedicar a entender, sabe, que é nos momentos da caverna de Adulão que nós vamos conhecer amigos verdadeiros, pessoas que estão ali conectadas com nós, não porque querem uma vantagem, não porque estão ali porque você tem alguma coisa de valor, mas estão ali porque gostam de você e porque estão conectadas ao propósito. Eu louvo a Deus de ter conhecido pessoas na minha caverna de Adulão, pessoas que até hoje são meus intercessores, alguns trabalham comigo, alguns, sabe, são ótimos conselheiros, porque eu os conheci antes da vida pública. Os conheci antes da vida pública e foram pessoas que estiveram sempre comigo, rodearam a minha mesa, foram pessoas próximas da minha casa e que são até hoje, porque é na caverna de Adulão, sabe, é quando você passa por aquele momento de dificuldade que você conhece seus verdadeiros amigos, porque quando você está numa alta, podemos dizer, quando as coisas estão bem para você, aparece todo tipo de gente, aparece bons e ruins, aparecem aqueles que querem tirar uma vantagem de você, aparece aqueles que querem prejudicar você, aqueles que querem te roubar, aparece de tudo. Mas nós precisamos ter a convicção de que Deus nos conecta
as pessoas certas. Deus nos conecta na caverna de Adulão a pessoas que vão fazer toda a diferença em nosso futuro. Outra coisa que eu aprendo na caverna de Adulão é que ela é uma temporada temporária, não é um endereço permanente. Adulão foi necessário, mas não foi necessário para sempre, foi necessário apenas por um período. Por isso, se você estiver numa temporada de cavernas, eu quero que você lembre de 3 coisas. Primeiro, você está sendo preservado por Deus. Segundo, você está sendo preparado. E terceiro, na caverna de Adulão você está sendo posicionado. Preservado, preparado e posicionado. É isso que está acontecendo aí na caverna de Adulão. Nesse tempo que você está vivendo, essas 3 coisas estão acontecendo. Você está sendo preparado, você está sendo posicionado e você está sendo preservado. São as 3 características da caverna de Adulão. Por isso, essa caverna não é o caixão. É o teu lugar de treinamento para você ser preparado por Deus. Acredite, logo, logo, essa caverna, você vai sair dela. E você vai reinar naquilo que é promessa de Deus para a tua vida. Por isso, aprenda a louvar a Deus. Sabe, falando um pouco sobre isso, e aqui eu encerro essa palavra, eu estava ouvindo o testemunho pela manhã a respeito de um homem que passou fome, sabe, passou dias difíceis na vida dele, aonde pessoas o abandonaram e ele viveu assim uma vida terrível. E naquele momento Deus deu um texto para ele de Jó, né? Que aqueles primeiros capítulos de Jó, onde Jó fala que tudo que ele tinha foi dado por Deus, então Deus deu, Deus tirou. E ele disse que aquela palavra veio para ele, aquela palavra de Jó, se não me engano, Jó, capítulo 1, verso 21, tá? Depois, posso estar errado, mas depois, até eu vou ver agora, para depois, se eu tiver que corrigir, já vou corrigir agora. Mas em Jó, capítulo 1, verso 21, deixa eu ver aqui. No saído vem da minha mãe, no tornarei para lá, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. É esse texto mesmo, Jó 1, 21. Ou seja, Deus deu e Deus tomou. E ele entendeu isso, que Deus havia dado para ele e Deus havia tomado. Então, o que Deus falou para ele através desse texto é que ele deveria louvá-lo, que ele deveria adorar a Deus, mesmo que as coisas estivessem difíceis naquele momento. E ele começou a louvar a Deus, começou a adorar a Deus, sabe, parou de olhar para o negativo e foi vivendo a vida. E Deus começou a mudar a história da vida dele completamente. Eu quero dizer para você exatamente isso. Adore a Deus, aprenda a louvar a Deus, aprenda a adorar a Deus, mesmo que as coisas estejam difíceis nesse momento. Adore a Deus, porque essa caverna de Adulão não é para sempre, não é o seu endereço permanente. Você vai sair daí e você vai entrar no lugar da promessa de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Quero pedir que você compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Se puder compartilhar com mais, compartilha com mais. Não esquece de deixar a tua curtida no vídeo. E se você ainda não se inscreveu no meu podcast novo, inscreva-se, tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Tenho certeza que esse podcast vai te ajudar muito, viu? É um podcast abençoado, vai te ajudar muito. E também eu quero pedir o seu apoio no nosso trabalho, o seu apoio, né, naquilo que a gente está fazendo, porque isso é relevante, pode ter certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas. E se você ainda não adquiriu o nosso devocional Café com Jesus, entra lá no meu site www.vinicius17.com.br e adquira nosso devocional, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Aqui o versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo, e aqui embaixo uma oração que você vai fazer a punho, tá? E para quem adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, vou mandar um salmo também, certo? Então, adquira nosso livro, tenho certeza que vai ser bênção aí na tua vida, bênção na tua casa, em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91,
Enquanto eu declaro, compartilhe. Deixa eu abrir aqui, Salmo 91. Compartilhe com 10 pessoas ou mais, em nome de Jesus. Domingo agora eu vou estar ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, às 9 horas da manhã. Igreja que eu congrego, ok? Não estou à frente da igreja, mas congrego nessa igreja e ministro nessa igreja. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, certo? Nós vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Logo, logo, acredito que domingo estaremos encerrando esse propósito. E na segunda-feira já vamos começar. Eu acho que se não me engano, segunda-feira vamos começar o novo propósito. E nós vamos entrar orando para desfazer completamente a obra de inveja. Certo? Vai ser isso. Vamos orar por 10 dias, desfazendo a obra de inveja. Nós temos visto muitas pessoas pedindo oração contra a inveja. A inveja é um problema, certo? A inveja é um problema. Inclusive, eu estou carregando uma palavra que uma hora eu vou liberar essa palavra, que o diabo não gosta da prosperidade das pessoas, né? E a perseguição que muitas vezes há contra alguém que está se destacando, contra alguém que está prosperando, na verdade, é uma coisa ruim por trás. É uma coisa ruim. É uma coisa ruim por trás. Certo? Uma hora eu vou compartilhar essa palavra aí com vocês. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, derrama da Tua graça agora sobre a vida de cada pessoa que está aqui junto conosco. Senhor, gratidão. Gratidão, Pai, porque há pessoas que estão Te louvando, há pessoas que estão firmadas em oração aqui, e essas pessoas viverão o extraordinário de Deus. Nenhum atraso tem poder sobre a vida delas mais. Todo espírito de atraso, tudo aquilo que tem travado as coisas, tudo aquilo que tem impedido as coisas de acontecer na vida dela, eu oro para que caia por terra em nome de Jesus. Eu oro para que seja desfeita a obra maligna, seja desfeita a ação de Satanás e que essa pessoa seja vitoriosa no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, nós declaramos por terra toda ação contrária, declaramos por terra tudo aquilo que é mal, em o nome de Jesus Cristo. Que a Tua mão, Senhor, toque na vida dessa pessoa. Em o nome de Jesus Cristo, dá vitória a ele, Pai. Dá vitória a ela, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, dá vitória a Teus filhos e filhas. E nós declaramos, Pai, nenhum mal prevalecerá contra a vida dessa pessoa, nenhum mal prevalecerá contra a sua casa. Tudo aquilo que está trazendo demora, tudo aquilo que está atando coisas, tudo aquilo que está prendendo, impedindo coisas de acontecerem, nós damos uma ordem: mal, sai! Sai, sai, no nome de Jesus, do caminho dessa pessoa. E que ela seja tocada por Deus, que ela seja visitada por Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo. Dá vitória para os teus filhos e filhas, Pai. No nome de Jesus Cristo. Dá vitória para esta casa, dá vitória para esta família, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe.
Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que haja vida de Deus, que haja prosperidade aí no teu lar e que toda a tua casa sirva ao Senhor. Compartilhe essa oração agora, mande para 10 pessoas ou mais no nome de Jesus. E 19 horas sai vídeo novo lá no podcast. Eu te espero lá. Um abraço a todos e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E meu Pai, consagramos essa noite a Ti, para que sinais, maravilhas e milagres aconteçam e que todo espírito de atraso caia por terra. Oramos em nome de Jesus Cristo, para que todo atraso renda-se ao poder de Jesus Cristo. Coloca a Tua mão, meu Pai, opera milagres, intervém sobrenaturalmente, no nome de Jesus. Toque-os com o Teu poder, Pai. Toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor. Oramos para que sinais e maravilhas se sucedam nesta semana e que possamos ser visitados pela glória de Deus. Sejamos visitados pelo poder do Altíssimo. No nome de Jesus Cristo, visita, meu Pai, cada um dos Teus filhos e filhas, em o nome de Jesus Cristo. É o que nós pedimos a Ti, Pai. No nome de Jesus, visita, Pai. Visita, Pai. Visita, Pai. E aquele que está doente, que seja curado agora. No nome de Jesus, que haja cura total e completa na vida dessa pessoa. No nome de Jesus, visita este lar, Pai. Visita essa casa, visita essa família. No nome de Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, Espírito Santo. Toque-os com a Tua graça. E que haja um liberar do Teu Espírito sobre a vida deles, no nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus Cristo. Visita-os, Pai, visita-os, Pai, visita-os, Pai, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que a presença santa do Espírito Santo encha o seu lar, que você seja visitado por essa glória de Deus. E aonde há alguém doente, ferido, no nome de Jesus, que haja cura agora. Que toda doença renda-se a Jesus Cristo. E aonde houver uma opressão maligna, onde houver trevas, nós damos ordem, sai, sai, no poderoso nome de Jesus Cristo. E dizemos a todo atraso na tua vida, todo atraso nas tuas coisas, tudo aquilo que está trazendo confusão, tudo aquilo que está trazendo lentidão, renda-se a Jesus Cristo. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, Pai. Toque-os com a Tua graça, doce e amado Espírito Santo. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você hoje. Eu sei que Deus marcou esse encontro para nós estarmos. Eu creio que tudo aquilo que está em atraso na tua vida já começou a acelerar, porque nós estamos orando por isso. E assim como Daniel estava orando por uma resposta de Deus e houve guerra no mundo espiritual, mas a sua permanência na presença de Deus fez com que a resposta viesse, fez com que a resposta chegasse. Cremos que respostas estão chegando para aqueles que creem, para aqueles que caminham debaixo da palavra profética, da obediência daquilo que o Senhor tem colocado. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra hoje, uma palavra muito poderosa, mas antes disso quero dar um testemunho. Deus tem feito algumas coisas aqui maravilhosas e eu quero compartilhar isso com você. Eu recebi o testemunho da Viviane e ela escreveu assim: eu tenho 2 testemunhos que foram muito emocionantes para mim, pois achei que Deus tinha me esquecido.
Em um dos dias eu escrevi logo pela manhã pedindo que Deus enviasse uma mensagem profética e me curasse do meu joelho e das dores nas juntas. Estou em tratamento oncológico e por causa dos remédios as cartilagens secaram. Meus joelhos estavam travados, raspando osso com osso e a dor era imensa. Nesse dia, você orou por dores nos ossos e fibromialgia. Quando levantei da oração, já não sentia dor no joelho. Confiei no Senhor e no outro dia não tinha mais dores nas juntas. E tudo que estava sem movimento, comecei a movimentar e a desinchar. No dia seguinte, fiz outra carta por causa de uma dor no pescoço e nos ombros, que não me deixava movimentar o braço. Ao terminar a oração, você falou que havia alguém com essa dor e que Jesus estava curando. Tomei para mim, agradeci a Jesus e agradeço a você também por ser instrumento do Senhor. Não sinto mais dor nenhuma desde aquele dia. Agradeço a Deus, não perco nenhuma oração. Deus abençoe. Que bênção, irmã. Deus é fiel. Deus é Deus de milagres. Amém? E você que está aí também com um problema no joelho, já vamos aproveitar e entra debaixo dessa palavra. No nome de Jesus, que você seja curado, que você seja curada agora, que o poder de Deus se manifeste em você, que teu joelho seja restaurado completamente. Em o nome de Jesus, eu libero essa palavra sobre a tua vida, a palavra de restauração nos teus joelhos, a palavra de restauração nos teus tornozelos, que você seja curado, que o poder de Deus toque você agora, no nome de Jesus, ser visitado pelo poder de Deus, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu compartilhar uma palavra com você. Essa palavra está em 1 Samuel, capítulo 10, versos 21 e 22. E você que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida nesse vídeo, por gentileza. Deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje. Há um propósito de Deus aqui. Deus preparou esse momento. Amém? Deus preparou esse momento. Há algo especial, há algo grande de Deus que Ele, com certeza, já começou a fazer aí na tua vida. Então deixa a tua curtida. Se puder compartilhar com 10 pessoas, manda agora para elas. Se puder compartilhar com 1000, manda para 1000. Compartilhe nos grupos. Abençoe a vida de alguém próximo de você precisa dessa mensagem. Alguém próximo de você precisa dessa palavra. Amém? Eu creio no poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Não se trata de discurso humano. Se trata do poder de Deus. Do poder de Deus. Da presença de Jesus Cristo. Da presença de Jesus Cristo. Amém? Se fosse por discurso humano, mas não é. É pelo poder de Deus. É pelo poder do Evangelho que as pessoas são livres, que as pessoas são abençoadas, que vidas são transformadas. Por isso, coloque a tua fé em Jesus. Creia que a presença de Deus está aqui no nosso meio essa noite. Amém? A presença de Deus está aqui. Há um agir de Deus. Há um liberar do Espírito Santo. Há algo que Deus está fazendo aqui. Há algo grande que Deus está fazendo aqui. É nisso que eu acredito. Amém? Eu acredito nisso. Há algo grande, há algo poderoso que Deus está fazendo, que Deus está realizando. Por isso, coloca a tua fé no Salvador. Coloca a tua fé no Salvador. Coloca a tua fé em Cristo. Coloca a tua fé no poder de Deus. Aleluia! 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 Eu creio. Olha só o que está escrito em 1 Samuel 10, 21 e 22. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali, e disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. Esse era o rei de Israel. O povo pediu um rei, e Deus enviou um rei, Saul. Não era um homem perfeito, mas foi o homem escolhido por Deus. E sabe, Deus não erra nas escolhas. Eu acredito que Saul tinha um grande potencial, mas ele mesmo colocou tudo a perder. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Quando as pessoas colocam tudo a perder, Deus vê propósito em você. Deus vê propósito, Deus vê, sabe, que existe algo aí especial na tua vida. Deus vê tudo isso. Mas você também tem que se ver. Você tem que ver que Deus
está investindo em você, então não põe tudo a perder. E algumas coisas eu aprendo aqui. A primeira delas é: não deixa a insegurança esconder o teu potencial. Saul se escondeu no meio das malas. Ele tinha potencial, Deus viu o potencial nele, mas ele decidiu se esconder. Saul foi escolhido, mas não reconhecia o que Deus havia colocado na vida dele. Deus pode te coroar, mas se você se sentir pequeno demais por dentro, você continuará se escondendo. Por isso que você deve aprender a sacudir os rótulos da inferioridade. Guarda essa mensagem. Sacudir os rótulos da inferioridade. Eu conheço pessoas que Deus prosperou, que Deus abriu portas, que Deus conectou com gente muito grande. Mas essas pessoas nunca conseguiram permanecer no lugar que Deus queria que elas estivessem. E eu vou te explicar por quê. Foi porque elas nunca abandonaram aquela mentalidade de mediocridade. Nunca abandonaram aquela mentalidade, sabe, que eles foram criados e que acabaram se aculturando aquilo. Deus estava separando um homem para ser rei. Era Deus. A Bíblia diz que desde o princípio Samuel honrou Saul. Desde o primeiro momento deu o melhor pedaço de carne para ele. Chamou 30 das pessoas mais influentes que tinha, fez um jantar, depois ungiu a vida de Saul, e como não bastasse, ele foi ungido e chamado para ser rei, mas mesmo assim se escondeu entre as bagagens, porque existia o rótulo da inferioridade nele. Ele veio de uma família simples, de uma família humilde, de uma tribo pequena, e ele achava que, sabe, Samuel estava errado, Deus escolheu errado. Muitas vezes nós não queremos aceitar o que Deus tem para nós. Muitas vezes não queremos aceitar e abraçar o que Deus tem para a nossa vida. E por não abraçarmos o que Deus tem para a nossa vida, nós temos perdas. Nós temos que aprender a abraçar o que Deus tem para a nossa vida. Nós podemos, sabe, ter momentos desafiadores na vida. Nós podemos, muitas vezes, ser, como é que eu posso dizer, até mesmo menosprezados ou rejeitados pelos homens. Mas se Deus nos colocou numa posição, então vamos agir à altura do chamado de Deus. Agir à altura do que Ele tem preparado para a nossa vida. Eu quero que você segure essa palavra no teu coração. Essa é uma palavra que você tem que segurar no teu coração. Se Deus quer te levantar, deixa Ele te levantar. Uma coisa que eu aprendi é que se Deus disse que você é capaz, não deixe com que a sua autoimagem negativa o impeça de assumir o trono ou o propósito que Ele tem preparado para a sua vida. Você sabe o que acontece com a gente? A gente tenta se diminuir. Exatamente, a gente tenta se diminuir. Deus está querendo levantar e a gente está se diminuindo. E eu vou dizer uma coisa para você, não se diminua. O propósito de Deus na tua vida é grande. Deus tem algo bom para a tua vida. Deus tem algo incrível preparado para você. Mas você tem que crer. Você precisa crer. Outra coisa que eu aprendo é que a aprovação de Deus é mais importante do que a aprovação dos homens. Você sabe qual que foi o grande erro de Saul? O grande erro de Saul foi ceder à pressão do povo e oferecer um sacrifício que não deveria, apenas para manter a aparência e o apoio dos homens. Você sabe o que eu aprendi? Que independente de ter apoio das pessoas ou não, independente se gostam de você ou não, dificilmente você vai mudar a opinião das pessoas a seu respeito. Você sabe o que muda a opinião das pessoas? É você se diminuir ao máximo. Só que muitas vezes Deus não quer que você se diminua, mas para agradar A,
para agradar B, você acaba cedendo e você vai se diminuindo. Quantos de vocês que Deus tem visto capacidade, que Deus tem dito que tem mais preparado para a sua vida, e você tem, sabe, se escondido do teu chamado, se escondido do destino de Deus para a tua vida? Por quanto tempo ainda você vai correr e vai fugir do que Deus tem para a tua vida? Você quer agradar todo mundo? Você quer que todo mundo lhe abrace? Você quer que todo mundo, de alguma maneira, sabe, fale bem de você? Isso é impossível. Isso é impossível. Olha Jesus. Eu sempre digo, Jesus é o meu exemplo, é o meu herói. Porque ele não se diminuiu, sabe, por aquilo que ele era. Ele não negava quem ele era. Ele não negava. E ele não permitia com que as pessoas amordaçassem a boca dele. Eu quero dizer uma coisa para você: se você viver para agradar os homens, você não vai viver. Se você viver para agradar A, B, C, D, a maneira como as pessoas veem você, você vai e não faz nada. Tem uma frase, inclusive essa frase eu postei essa frase, e essa frase assim é muito significativa na minha vida, porque verdadeiramente ela falou comigo antes de eu postar. Se você não está incomodando ninguém, é porque provavelmente você não está saindo do lugar. Essa frase é verdadeira na minha vida. Porque se você não quer, sabe, que as coisas melhorem para você, se você não quer que as coisas funcionem para você, então é só você ficar quieto na sua e começar a se esconder. Deus não quer que você se esconda. Deus quer que você cumpra o propósito e apareça. Vou dizer uma coisa para vocês: para cumprir o propósito, você tem que dar um passo na frente dos outros. Você tem que dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Saul tinha um problema, ele queria agradar as pessoas e deixava de agradar a Deus. Isso aconteceu desde o princípio, Deus chamando ele e ele se escondendo. E sabe, às vezes nós estamos nos escondendo para agradar as pessoas. Estamos nos escondendo o nosso talento, escondendo o dom de Deus na nossa vida. De repente você tem um talento gigante, né, de se comunicar com as pessoas, um talento gigante dado por Deus para ser uma pessoa diferente, para ser uma pessoa que rompe, que vence, que avança. Mas ao mesmo tempo, né, que existe isso, você está lutando contra. Você está lutando porque você quer se esconder. E Deus está dizendo: eu não quero que você se esconda, eu quero que você venha para a luz. Eu não quero te esconder. Eu não quero que você se esconda. Eu quero que você venha para a luz. Aleluia! Glória a Deus! Você tem um chamado, você tem que aparecer. Você tem uma oportunidade, você tem que entrar. Se Deus tem algo para a sua vida, entre de cabeça. Sabe? Não, porque eu tenho que dar oportunidade para os outros. Eu tenho que deixar os outros irem. E você vai ir quando? Se você está sempre cedendo o seu lugar. Se você está sempre deixando outros irem. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que são tão boas para os outros, mas ruins para elas. Se Deus tem um destino para você, apareça no chamado que Deus tem para a tua vida. Se você tem algo para falar, fale. Se você tem algo para se posicionar, se posicione. Porque algumas vezes, nós não vamos conseguir agradar a todos. Como eu disse, você pode se abaixar e se abaixar. E isso não vai ser o suficiente. Isso não vai ser o suficiente para que as pessoas gostem de você.
Então, em vez de querer agradar a todos, agrade a Deus. Cumpra o propósito de Deus. E eu quero liberar uma palavra em nome de Jesus, uma palavra profética agora. Escute isso. Essa é uma palavra profética para a tua vida, é uma palavra profética para a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Você carrega algo de Deus e isso não pode ficar escondido dentro de você. Por isso, desperta agora o dom que Deus te deu. Desperta agora o que Deus colocou na tua vida, desperta. Desperta o que Deus colocou na tua vida. Desperta o que Deus confiou a você em nome de Jesus Cristo. Desperta agora. Desperta o que Deus colocou aí na tua vida. Desperta o que Deus confiou a você em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Glória a Deus. Essa é a palavra para a tua vida. É a palavra que Deus falou contigo. É a palavra que Ele tem para você. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero declarar o Salmo 91. E, sabe, nós somos muito rápido aqui. Nós somos muito rápido. Lembra do podcast que eu falei para vocês que eu iria iniciar já em março? Na verdade, eu vou começar antes esse podcast, tá? E, na verdade, já colocamos um vídeo ali dentro do nosso podcast. Já colocamos o nosso primeiro vídeo. E eu vou deixar o link aqui na descrição para você, aqui embaixo, para você poder se inscrever no nosso canal, no nosso podcast novo. Se chama Podcast A Voz, que é o nome dos meus programas de televisão. E duas vezes por semana, nós vamos ter podcast ali, certo? Eu tenho alguns podcasts que já estão gravados, eu vou começar a colocar todos eles ali, depois eu vou começar a gravar novos podcasts. E eu acredito que esse podcast ele tem um propósito. Você sabe qual o propósito desse podcast? Fazer com que outras pessoas aprendam a ouvir a voz de Deus. Através até dos meus convidados, eu quero sempre fazer essa pergunta para eles: como que Deus fala contigo? Eu quero fazer essa pergunta para os meus convidados: como que Deus fala contigo? Tá? Então, o podcast já está liberado lá. Está liberado já um podcast. E a partir da semana que vem, 2 vezes por semana, nós vamos começar, tá? a liberar os nossos podcasts ali. E vai ser algo incrível, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Ok? Espero que você goste, tá? Podcast A Voz, onde você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Você que ainda não adquiriu o nosso livro novo, Café com Jesus, adquira, tá? Adquira nosso livro novo, Café com Jesus. É um devocional incrível que vai te abençoar a ti, vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua família. Espero que esse livro aqui, ele possa trazer muitas respostas para você, certo? Muitas respostas para a tua família. Olha só. Olha que bonito que está aqui os versículos bíblicos, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo e aqui a oração que você vai escrever a próprio punho, ok? Você pode adquirir nosso livro e um detalhe: quem adquirir para dar de presente para outros, quem é um evangelista, quem vai evangelizar a sua família, seus clientes, seus fornecedores, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Vou fazer uma dedicatória especial, vou colocar um salmo também que Deus colocar no meu coração. Você pode pedir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E domingo agora 9 da manhã, nós teremos um grande culto aqui em Alphaville, Barueri, e você é nosso convidado. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, eu quero pedir que você compartilhe com 10, com 100, com 1000 e se você puder, depois pegar o link do meu podcast, tá? Desse canal novo que nós abrimos. É o meu primeiro podcast e eu estou numa expectativa muito grande assim, por aquilo que Deus quer fazer. Eu quero pedir para você, te inscreve lá, tá? Já entra lá para dentro, já assiste o primeiro podcast que eu coloquei, vai ser maravilhoso, tá? E já programamos o podcast de segunda-feira já está programado o outro podcast que vai sair, então vai ser incrível aí em nome de Jesus, ok?
Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por ti. Permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo, ok? Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória para ela. Tira, Pai, todo o atrapalho do caminho dela. E no nome de Jesus eu peço a tua bênção sobre ela e também sobre todos da sua família. A cobre, Jesus, com teu precioso sangue. A proteja. E no nome de Jesus nós pedimos uma intervenção do alto, uma intervenção do céu sobre a vida dessa pessoa. Livra ela, Pai, de tudo aquilo, Senhor, que não vem de ti. E venha derramar da tua paz e da tua graça. Oramos em nome de Jesus para que todo atrapalho caia por terra. Todo atrapalho caia por terra. Tudo aquilo que não vem de Deus caia por terra. No nome de Jesus. Senhor, libera do teu poder sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Libera da tua graça, libera da tua unção, libera do teu favor. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com o teu poder, toque-os com o teu favor, toque-os com a tua graça. Agora, Jesus. Toque-os agora, Pai. Toque-os agora. Libera do teu favor, libera da tua unção. Que todo jugo seja despedaçado, que toda amarra seja cortada e desfeita e que a mão do Senhor seja sobre ti. Que a mão poderosa do Senhor seja sobre ti. Que haja avanço, que haja crescimento, que haja multiplicação. Que a mão do Senhor seja sobre ti. No nome de Jesus. Tudo aquilo que está devagar, comece a acelerar, comece a avançar. Senhor, dá novos projetos, novos sonhos. Inspira essa pessoa e tudo aquilo que há nela que venha para fora. No nome de Jesus, oramos para que o potencial venha para fora, o dom venha para fora e essa pessoa possa ser usada nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Oro para que todo aquele que está doente seja curado. Todo aquele que está amarrado espiritualmente seja livre agora, no nome de Jesus. E eu oro para que, em nome de Jesus, tudo aquilo que está devagar, acelere na tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nessa palavra e nessa oração? Escreve aqui nos comentários, eu creio, eu recebo. Compartilha com outras pessoas. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Até mais, gente querida. Não esquece, vai lá no meu podcast novo, assiste já hoje lá, que está disponível em nome de Jesus. Um abraço a todos e até mais.